Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Deixando esse vídeo aqui para vocês gravado, para falar um pouquinho da prova, né? Fazer a vista de prova, fazer a correção e dar alguns avisos. Resolvi gravar esse vídeo até para eu conseguir acelerar a correção da prova. E porque, pelo menos até agora, não houve nenhum aluno que precisou de A3, né? Então, até o momento, todas as correções que eu fiz, os alunos estão conseguindo média. Pelas notas da primeira prova, eu imagino que isso vai ser para todo mundo, acho que a maioria esmagadora, se não todos, vão conseguir passar direto, né? Parabéns, méritos de vocês. E aí eu vou dar alguns avisos, tá? Sobre nosso encerramento. Em relação à prova, a nota eu vou lançar até sexta-feira. Imagino que a turma de vocês eu consiga finalizar até um pouco antes, tá? Esse lançamento de nota no sistema. Então, assim que eu fizer, eu vou mandar pelo representante, vou mandar um aviso para vocês em relação a essa postagem das notas. Prova, de forma geral, foi uma prova boa, o nível de notas foi maior, mas vou deixar um aviso, tá, galera? Assim, eu fui bem maleável na correção e considerei muita coisa, né? Mesmo quando não estava escrito exatamente no texto, mas eu entendi que o aluno quis dizer, ele fazia ideia do que ele estava falando, atribuía às vezes nota máxima para a questão, mesmo questões que às vezes não estavam tão boas, respostas tão boas, eu atribuí o máximo de nota possível, então fui bem flexível em todas as provas, em todas as questões. E aí eu deixo até uma sugestão para vocês para os próximos semestres. É bem provável que a gente volte a estar no presencial no semestre que vem, ou acho que no mais tardar no início do ano que vem. E essa tolerância de todos os professores, ela deve diminuir, né? A gente deve fazer algo, assim, a gente acabou alargando um pouco o funil, porque a gente sabe que são condições diferentes, né? Condições complicadas de ensino à distância não é a mesma coisa, o engajamento não é o mesmo, o aproveitamento não é o mesmo, tá? Então, minha recomendação é que, a partir do retorno, a partir do próximo semestre, vocês se engajem mais, respondam com mais propriedade, estudem mais. Eu vejo até pelos vídeos que eu posto lá no YouTube das aulas gravadas, pouquíssimas visualizações, ou seja, poucos alunos, de fato, assistem, né, a matéria para revisar. O YouTube hoje ele tem aquele recurso de 1.5, 1.75, duas vezes a velocidade, então isso já ajuda, né, no estudo, mas mesmo assim, poucas visualizações. Então empenhem-se mais, de fato, assim, o nível geral de notas foi bom, mas um pouco contribuição também do critério alargado para essa correção, tá? Sem tirar o mérito de vocês, mas minha recomendação, até para que vocês possam ter um aproveitamento melhor ao longo do curso, é de um maior empenho, principalmente na parte de coesão textual, né, propriedade na escrita, tá bom? Deixar esse aviso para vocês em relação à prova. Sobre o trabalho, a nota do trabalho, já terminei de corrigir o trabalho de todo mundo, já estou com a nota já especificada, mas ainda não decidi quem foi o vencedor. Eu vou anunciar hoje ainda à noite, vou mandar pelo WebGIS. Tem alguns trabalhos, eu dou aula de economia política e análise econômica do direito, né, como vocês sabem, e as duas disciplinas estão com alguns alunos aí concorrendo com trabalhos muito bons. Eu vou ter essa difícil tarefa de selecionar um de cada matéria para poder presentear. Eu ainda não decidi. Vou decidir isso hoje e vou comunicar a vocês, tá? Mas tá no páreo aí. Alguns alunos estão no páreo. E o trabalho também foi bom para compor a nota, né? A maioria tirou nota máxima no trabalho. Então, acho que contribuiu, né, para a gente ter um bimestre mais tranquilo nessa A2. Tá? E vou lançar as duas notas juntas. Se vocês tiverem curiosidade sobre o trabalho, podem me perguntar que eu digo a nota individual, mas eu vou lançar a nota, obviamente, somada, né, da prova e do trabalho. Sobre vista de prova. A vista de prova vai ser solicitada por e-mail. Eu vou passar um texto também no WebGIS sobre isso. A vista de prova deve ser solicitada por e-mail após o lançamento da nota, tá? Mas assim, já antecipo o que eu falei. Eu fui bastante maleável na correção. Dificilmente eu vou voltar atrás na nota que eu atribuí, porque eu julgo que já, novamente, fui bem flexível. A não ser que eu tenha cometido um erro, né? Lancei a nota errado, sei lá, pensei em atribuir uma nota, na hora do papel lancei outra coisa, e aí passei para o sistema errado. Algum erro desse tipo. Agora, erro de correção, assim, revisão da correção, acho difícil.
a vista de prova modificar a nota, tá? Até porque eu também acho que nem vai ser necessário, a maioria vai passar. Como eu falei, acho que ninguém vai ficar sem média, tá bom? Então é isso, pessoal. Deixei esses avisos aqui. Vamos fazer, eu vou projetar para vocês a prova na tela e vou fazer uma correção rápida aqui. Calma aí que meu mouse está com um probleminha. Espera aí. Calma aí que o PDF não está abrindo, tentar abrir o Word aqui para ver se aparece para vocês. Deve estar dando problema. Foi. Vamos lá. Olha só. Primeira questão. O Congresso Nacional fez a aprovação do orçamento de 2021, que estão previstos 125 bi para a saúde, e aí tem uma manchete jornalística, um texto jornalístico falando várias coisas sobre o orçamento de 2021. Eu pedi para vocês colocarem 3 princípios, né, orçamentários. Esses 3 princípios eles estavam no nosso material, então bastava vocês realmente olharem e transcreverem, né, do material para cá. Princípio da legalidade, princípio da anualidade, unidade, universalidade, exclusividade, discriminação, equilíbrio, não vinculação, então tinham vários princípios. Só que eu pedi para vocês citarem e especificarem, definirem. Então, não era só colocar o nome do princípio, tinha que colocar a definição, né? Nesse sentido, quem só citou, eu descontei alguns décimos, né? Descontei alguns décimos. Na letra B, considerando nossa aula de economia política, qual a importância do orçamento? O orçamento, ele é uma peça que vai discriminar, né, vai discriminar os gastos e as receitas, ele vai planejar os gastos e as receitas, ele vai controlar os gastos e receitas. Então, há várias abordagens, né, para a gente poder falar de orçamento. Eu acho que pelo menos essas 3 coisas, né, planejamento dos gastos, discriminação dos gastos e controle dos gastos, deveria constar em todas as respostas. Mesmo assim, eu considerei praticamente tudo como certo, a não ser que estava totalmente errado, né? Mas então eu tive novamente um critério mais amplo para aceitar essa resposta, tá? Quem copiou do material também aceitei, né? O orçamento público é um instrumento utilizado pelo governo federal, vários níveis de governo, né, para planejar a utilização do dinheiro arrecadado com as receitas públicas. Ele é essencial para oferecer serviços públicos adequados, além de especificar gastos e investimentos que foram priorizados pelos poderes, estimando tanto receitas quanto as despesas, tá? Então, poderia colocar também o que estava no material. Na questão 2, a gente fala de dívida pública e logo no primeiro item, eu peço para vocês relacionarem o orçamento, né, o déficit orçamentário com o tema da dívida pública. E aí bastava dizer que o déficit orçamentário é a diferença negativa entre receitas e despesas, ou seja, as despesas estão maiores que as receitas. Nesse caso, esse buraco, essa lacuna precisa ser coberta, né? E como que ela é coberta? O governo ele faz dívida no mercado e aí supre essa necessidade de gastos. Então tinha que falar essa ideia, tá? Então quem colocou isso de várias formas eu aceitei, tá? E atribuí meio ponto, que foi o valor desse item. E há algum perigo no excesso de endividamento do Estado? Justifique, exemplificando possíveis impactos. Aqui também a maioria não exemplificou, isso é importante, estava no enunciado, mas também considerei, mesmo quem não exemplificou, eu considerei nota máxima para quem falou sobre os perigos do endividamento excessivo. O fato de que você começa a pagar cada vez mais juros, esses juros eles tomam pedaços do orçamento que iriam para outras áreas, a falta de confiança nos investidores fazendo com que os juros subam, possivelmente uma geração de inflação mais à frente. Então tem vários impactos, né? A falta de dinheiro para outras áreas, justamente por esse efeito dos juros consumirem cada vez mais espaço no orçamento. Então tinha várias abordagens para vocês colocarem dentro desse item B e aceitei a maioria delas que fazia sentido econômico, tá bom? Mesmo sem os exemplos, tá? Questão 3, falando de política monetária. Logo eu perguntei o que é política monetária, a maioria de vocês copiou também do material e tudo ok.
né? A política monetária é o conjunto de medidas que vai influenciar o nível de moeda, de crédito e as taxas de juros da economia. Normalmente essas medidas são tomadas pelo Banco Central, tá? Então a maioria colocou algo assim e eu considerei como certo. Na letra B, eu pedi que vocês exemplificassem, né, outros instrumentos de política monetária, além da manutenção da taxa de juros, que eu já mencionei no enunciado. Então, alguns colocaram desconto bancário, outros colocaram open market, outros colocaram emissão de moeda, depósito compulsório, tem gente que escreveu até compulsivo, compulsório, depósito compulsório. Então, aceitei também todas as... Não houve problema. Na letra C, eu fui um pouquinho mais criterioso, né? Porque o que eu queria era que vocês falassem sobre a taxa de juros Selic, que ela é a taxa básica de juros da economia, porque ela indexa os títulos do governo federal. E o governo federal é o melhor pagador da economia. Por isso que ela é a taxa básica, né? Ela vai contribuir para a formação de todas as outras taxas, uma vez que os outros emissores de dívida, os outros tomadores de recurso no mercado, eles não possuem, né, a mesma qualidade do governo e logo eles têm que pagar uma taxa acima do governo. Essa seria a resposta exemplar. Mas eu aceitei o que se pareceu com ela também, tá? Nessa aqui eu fui um pouquinho mais criterioso, então alguns perderam décimos nessa resposta, mas também de forma geral foi ok. Na quarta questão, já foi um pouquinho mais complicado, porque muitos erraram o item A. Eu coloco para vocês aqui no enunciado uma reportagem sobre inflação e logo eu faço uma pergunta. Analisando isoladamente o aumento da carne, a gente pode considerar essa variação como inflação? E isso foi uma pegadinha, porque o conceito de inflação é um aumento contínuo e generalizado de preço. Tá? Um aumento generalizado de preço. Logo, se eu estou analisando um item especificamente, eu não posso classificar essa variação isoladamente como inflação. A inflação é um fenômeno geral, tá, pessoal? Então, nesse aqui, muita gente perdeu. Esse aqui eu considerei errado, né? Quem colocou que sim, né? Então, eu coloquei para vocês... eu zerei essa questão, quem colocou que sim, tá bom? Quem colocou que sim, mas deu uma explicação ultra mega blaster aí, tentando voltar atrás no meio do caminho, quis dizer outra coisa, até considerei alguns dessas, mas basicamente quem botou que sim, deu o conceito de inflação, né, que contradiz a própria resposta de quem colocou que sim, não teve ponto nessa questão. E a letra B, a maioria acertou pelo menos dois efeitos negativos. Muitos colocaram a redução do poder aquisitivo e o desincentivo à atividade produtiva, foi a maioria das respostas, está correto. Alguns colocaram também o fato de que a inflação alta, ela mexe, né, com a relação entre exportações e importações, tornando o produto nacional menos atrativo, porque ele fica teoricamente mais caro, né, em moeda estrangeira. Então também aceitei. E alguns falaram de impacto de taxa de juros no futuro, apesar de não, acho que não constava no material, mas eu aceitei também porque faz sentido econômico, tá? Então essa quarta questão foi mais problemática na letra A. A quinta questão, letra A e B, a maioria acertou, né? Conceito de globalização. A globalização significa uma interdependência comercial, financeira, política, cultural, mas principalmente na nossa matéria comercial e financeira, né? Produtiva também. Produtiva, comercial e financeira. A maioria acertou. Então, a globalização é um fenômeno de interdependência entre os países por relações financeiras, comerciais e econômicas. E produtivas, perdão. A letra B, falando sobre a formulação de Davi Ricardo, aí muitos também pegaram do material a teoria das vantagens comparativas, né? Que é a justificativa para cada país se especializar em determinados tipos de produtos, né? Aqueles países, determinados países têm vantagens, seja por conta da formação técnica da sua população, pela localização geográfica, pela constituição do solo, né? O Brasil, por exemplo, é um país que tem muitas commodities agrícolas, né? Então é um país muito extenso, que tem uma terra que é boa para plantar uma série de coisas, tem muitas riquezas minerais. Então a ideia de Davi Ricardo era que cada país se especializasse no que ele era relativamente melhor, né, do que outros, que tinha uma vantagem comparativa superior aos outros produtores daquele produto. E aí, cada país se especializando em determinadas coisas, eles podem transacionar entre si os bens que eles não produzem de maneira tão eficiente, né? Então, se eu sou muito eficiente, por exemplo, vamos supor, se eu sou um
muito eficiente dando aula. Então é melhor que eu dê aula e eu ganho dinheiro e compro outras coisas, né? Do que eu tentar dar aula e aí eu vou confeccionar sapato, confeccionar roupa e vou caçar. Bom, é melhor eu dar aula, só dar aula, e eu pego o dinheiro e compro de quem está fazendo outras coisas, né? Então a ideia por trás disso, da ideia da Ricardo, é essa. A maioria pegou do material e está correto, tá? Na letra C, precisava... muitos perderam décimos, porque eu queria que vocês falassem, principalmente, analisando a relação das moedas pela ótica da oferta e da demanda, de uma maneira muito simples. Se o dólar está ficando mais barato, ou seja, se o real está se valorizando, né, se o real vale mais em relação ao dólar, conforme o enunciado diz, é porque está havendo, né, uma abundância de dólares naquele momento, ou seja, a quantidade de dólares naquele momento está aumentando em relação ao momento anterior, né? Então fica mais fácil, fica mais barato obter dólares. É como um produto que começa a aparecer mais no mercado. Quando o produto é muito raro, ele tende a ser mais caro. Uma vez que você começa a ter entrada desse produto no mercado, ele vai ficando mais barato, né? Mesma coisa com as moedas. Então, quando o dólar tá mais caro, significa que está tendo uma escassez de dólares. Quando ele começa a ficar mais barato, a cotação cai, significa que está havendo uma abundância maior. Então, esse era o raciocínio por trás dessa questão. Aceitei também uma série de respostas, mas também fui um pouco mais criterioso nessa letra C. Na questão extra, eu fui ainda mais criterioso, porque é um ponto extra. Então, poucos receberam a nota máxima, mas poucos também ficaram zerados, tá? Então, às vezes eu atribuí 3 décimos, 2 décimos, só para não zerar a questão, 8 décimos quando falou bem, mas não tocou no ponto principal, e um ponto foi para quem de fato deu um show e respondeu bem a questão. Qual que era a resposta da questão extra? Eu estou falando de Selic e relacionando isso com a inflação. Nós falamos que a taxa de juros, ela é o preço do dinheiro, porque quando eu quero tomar dinheiro emprestado, eu tenho que pagar juros. Quando eu quero emprestar dinheiro, eu recebo juros, né? Então, os juros, eles são a receita de quem está emprestando e eles são o custo de quem está tomando crédito. Significa, então, que se esse custo do dinheiro é elevado, menos dinheiro tem disponível. Se esse custo é mais barato, mais dinheiro tem disponível. Nós falamos em sala de aula que a inflação, em última instância, é um excesso de dinheiro circulando, né? Então, os preços vão subindo e existe dinheiro suficiente para ir pagando por esses preços subindo. Se o dinheiro começa a ficar mais escasso, os empresários não conseguem reajustar preço. Então, tinha que fazer essa explicação, né, relacionar essa série de coisas sobre as quais nós aprendemos para ter o ponto 1, tá? Não precisava colocar, óbvio, com economês, mas colocar de uma maneira satisfatória, tá bom? Mas, como eu falei, poucos zeraram essa questão, escrevendo algo totalmente errado. A maioria eu considerei alguma coisa e muitos receberam notas intermediárias e poucos deram realmente uma resposta muito elaborada, tiveram a nota máxima, tá bom? Pessoal, em relação à correção da prova, acho que é isso, também acho que não ficou muita dúvida, né? Isso ficou dentro do que a gente havia trabalhado em sala de aula, não acho que tem muito mistério aqui, tá? E é isso, desejo para vocês aí uma excelente semana. Provavelmente muitos de vocês eu não vou ver mais esse semestre, espero que encontre vocês na nossa cadeira de análise econômica do direito, que a princípio é no terceiro período. Sendo mantido assim, a gente se encontra no início do ano que vem, né? Espero que já presencialmente, para a gente se conhecer pessoalmente, tá? E é isso, vocês têm meu e-mail, alguns têm meu telefone, precisando de qualquer coisa que eu possa apoiá-los. Vai ser um prazer, às vezes demora um pouquinho para responder, porque é muita coisa, muitos empregos ao mesmo tempo, muitas atribuições, mas estou à disposição, tá? Obrigado pela participação de vocês, obrigado pela assiduidade. Se o aluno contemplado com o livro for dessa turma, eu vou entrar em contato para poder pegar, né, para poder pegar o endereço, levar o livro de máscara, tudo com distanciamento, tirar uma foto para colocar lá no Instagram. E é isso, beleza? Obrigado pela companhia de vocês ao longo do semestre, tá bom? Um abração para vocês, muita saúde para vocês e para a família. Valeu!